Muito bom quando bem usado. Obrigado. É algo muito bom quando bem utilizado. Mas não vamos falar sobre tecnologia em si essa noite. Vocês já ouviram falar de um aparelho que eles inventaram? Eles estão dizendo que vai substituir até os smartphones. É o iPin, esse nome mesmo. Eu até pensei, macaxeira. Mas é um aparelho que ele vai ser usado e que ele vai ver tudo que você vê, as pessoas vão falar com você, você vai ouvir, você coloca a mão assim, ele vai projetar na sua mão as coisas. É uma tecnologia nova, porque o mundo tem buscado se conectar, na verdade, andar todo mundo junto, todos vendo o que todo mundo faz. E a nossa época, ela é marcada por isso, ela é marcada por essa aproximação por meio da tecnologia, mas é uma aproximação onde todos sabem o que todo mundo está fazendo, onde todos querem fazer parte de uma mesma coisa, né, de um mesmo povo. E não é ruim a tecnologia nesse sentido, a gente estar próximo das pessoas, é bom ela vem nos ajudar no sentido, por exemplo, que através do Facebook, você consegue ver pessoas que você não via faz anos, na verdade, pessoas que você nem sonhava, às vezes aquele amigo de infância, você lembrou do nome dele, digitou, achou ele lá. E aí você volta a ter amizade. Nós temos esse tipo de experiência, né? Minha esposa reencontrou colegas lá quando ela estudava. Então, esse é o lado bom, né? A tecnologia trouxe esse lado bom. Por exemplo, às vezes você quer falar com um filho agora que está longe, nos Estados Unidos, WhatsApp, rapidinho, é como se estivesse ali no quarto do lado. Isso é muito bom também. A internet rápida, né? Você tem hoje 1 giga, 500 mega, aqui em casa acho que é 500, 600, não sei, mas tem 1 giga, tem o 5G, então você tem esse tipo de aproximação com as pessoas, né? Coisas que você pode ver simultaneamente, às vezes até um parente que está casando e está projetando lá, está filmando e você está assistindo. Participei disso também, está vendo ali pelo Facebook ou por alguma outra mídia de streaming. Então isso é o lado bom da conectividade, da aproximação das pessoas. Mas isso também tem um lado ruim. Existe um lado muito ruim em todo esse aspecto de as coisas se aproximarem demais. E nós temos visto o mundo, ele tem tentado, em prol dessa união, de nos tornarmos todos muito próximos, eles querem, por exemplo, que nós tenhamos mais tolerância com as diferenças das pessoas. Nós temos que ter mais tolerância com todo tipo de coisa que nós sabemos que não deve ser tolerada, mas em prol de uma união, de uma aproximação, de todos andarem juntos, de mãos dadas. Nós temos que ter esse tipo de tolerância, nós temos que ter uma aceitação de todo tipo de culto. Porque se eu disser que aquela determinada prática é errada, eu estou discriminando, eu estou sendo intolerante. Esse é o lado ruim de estar todo mundo vendo o que todo mundo está fazendo, está todo mundo próximo, tudo conectado. Para esse tipo de pessoa, o importante é que a pessoa vai para a igreja, Deus aceita. Sim, Deus aceita que ela venha do jeito que está, mas ela não fica daquele jeito. Para nós aqui, mas para a grande maioria não tem problema. Tenho visto colegas, pessoas, igrejas, não vou mencionar nomes, mas igrejas de Curitiba, igrejas que por anos foram super tradicionais e já não são mais tradicionais. Filhos de pastores que eu conheço que estão indo hoje na Bola de Neve. Não sei se o pastor sabe que igreja que é essa, Bola de Neve. Os irmãos sabem que igreja é essa, acredito eu. Filhos de pastores tradicionais, formados no mesmo seminário que eu, anos atrás, mas que não vê mais problemas nessas coisas.
Nós temos que nos abrir para novas formas de adoração. Estamos num mundo diferente, não é mais como no passado, não existe mais exclusividade, não existe mais separação. Todos juntos, tudo é igual. Nós temos que ser amigáveis com quem deseja cultuar do seu jeito. E a palavra que encerra tudo isso é inclusivos. Nós temos que ser inclusivos. É o que eles dizem. A ideia por trás de todos esses termos é união. Está todo mundo conectado no mesmo nível humano. Há hoje um esforço concentrado para reunir todos sobre o mesmo teto. Todos juntos. É uma aldeia global, onde todos vamos adorar um único Deus. Quem é o mentor dessa ideia? Quem está por trás de todos esses pensamentos de união, de colocar todo mundo junto? Quem é que está arquitetando todas as coisas? Eu não sei, eu espero que não me considerem aquela pessoa que vê teoria da conspiração, um teórico da conspiração. Eu não sou um teórico da conspiração. Eu procuro ter bom senso. Mas eu estava vendo um negócio, e eu já vou dar o texto bíblico e nós já vamos orar. Essa é a introdução. Mas era importante falar ela primeiro. Eu não sei se vocês já viram que alguns desenhos dos Simpsons, eu não assisto Simpsons mais há muito tempo, mas eu assistia lá na minha adolescência, e eu gostava muito. E hoje a gente vê notícias que os Simpsons preveram o futuro. E tem desenhos dos Simpsons onde está o Donald Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Onde tem várias coisas acontecendo que eles mostram o acontecimento hoje e o frame do desenho dos Simpsons exatamente igual. Eu estava vendo um negócio desse e disse, rapaz, é de se pensar. Aí eles falam assim, todos acham às vezes que homens como, e a gente acha isso também, homens como Trump, como alguns políticos, eles querem sim o melhor, mas o mundo jaz no maligno. E essas pessoas não são crentes em Cristo. Então, se nós pararmos para observar certas coisas, a gente vai ver que existe essa coisa de modificar o pensamento das pessoas, para que eles aceitem as coisas do jeito que é colocado para nós. E Deus não nos chamou para ser um povo inclusivo. Deus nos chamou para ser exclusivos, não inclusivos, exclusivos. O fato é que somos chamados a ser muito diferentes do mundo que nos rodeia. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra que nós vamos ler agora, que eu possa transmitir aquilo que eu estudei, que o Senhor possa nos ajudar a compreender a Tua vontade, que possamos sempre estar atentos às coisas que são colocadas, principalmente quando são contrárias à Tua palavra. Que possamos nos manter afastados do pecado e mais ainda afastados dos procedimentos do mundo. Que possamos nos apegar ao Senhor, que possamos ter luz aonde há trevas, que possamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Abram suas Bíblias em 2ª carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, mesmo assentados, mas com a devida reverência pela palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel?
e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Até o verso 1 do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Os coríntios, eles estavam com sérios problemas, porque essas características de misturar as coisas do mundo com a igreja estava acontecendo na igreja de Corinto. Isso estava acontecendo. E essa característica de separação estava fazendo falta ali na igreja de Corinto. Era um dos maiores problemas deles. E das igrejas mencionadas no Novo Testamento, Corinto era a mais mundana delas. Tanto que a gente vê Paulo sendo muito mais duro, dando muito mais orientações para quem? Para a igreja de Corinto. Porque, por exemplo, Filipos era a igreja conhecida pela sua compaixão, Éfeso pelo seu compromisso. Mas Corinto era conhecida pelo quê? Lá no capítulo 3, pela sua carnalidade. Não vos pude falar o que eu queria, não pude dar carne, porque vocês não podiam. Leite vos dei, porque vocês ainda são carnais. E essa igreja, ela estava numa cidade muito perversa. Essa cidade, ela era tão perversa, que era um tipo de xingamento ser chamado de corintiano. É o termo. De Corinto. Era um tipo de julgamento ser chamado de Corinto, né? Ou corintiano, não sei exatamente qual é. Coríntio, né? Eu acho que é de Corinto. Mas não tem problema. Corintiano está mais. Porque era muito perverso aquele lugar. E infelizmente, o mal daquela sociedade penetrou na igreja. E as coisas ficaram tão ruins em Corinto que havia pouca distinção entre eles e o mundo ao seu redor. Ser chamado de Corinto era ser chamado de alguém com baixos padrões morais. Era algo horrível. Era um xingamento da pior espécie. Por isso o apóstolo Paulo ordenou o que está descrito nesses versículos que nós lemos. Porque eles estavam deixando que a sociedade entrasse na igreja e mexesse com os padrões que eles deveriam preservar. Isso era o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. A nossa mensagem de hoje, ela vai falar: devemos ser diferentes do mundo. Nós devemos ser diferentes do mundo. E o primeiro ponto, somos definidos por vários contrastes em relação ao mundo. Mas o que é contraste? Assim, qual é a definição da palavra contraste? A palavra contraste é um substantivo masculino e que sinaliza uma oposição, mas principalmente uma diferença, uma distinção entre coisas ou pessoas. Isso é contraste. É ver uma diferença no comportamento, nas características visuais e também nas ações. E nós somos definidos por estes contrastes em relação ao mundo. Aí por isso Paulo vai usar aqui nos primeiros versículos, do 14 ao 16, ele vai falar, vai usar esses termos em relação às esferas da vida. Que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Não pode haver sociedade. E eu vou descrever um pouquinho mais sobre cada um desses pontos mais abaixo. Que comunhão entre a luz e as trevas. Na nossa versão está aqui concórdia há entre Cristo e Belial. Mas eu gosto muito da outra versão que também fala que há harmonia há entre Cristo e Belial. E eu vou explicar o porquê depois.
Que união, ou que parte do fiel com o infiel, que ligação, ou que consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Todos esses termos falam de algo que é mantido em comum, algo que é compartilhado, algo que está ligado, os dois estão ligados, e não pode porque são antagônicos, são diferentes. O argumento básico aqui é que Jesus e os seus seguidores não têm nada em comum com o mundo ao seu redor. Nós não temos nada em comum com o mundo. O mundo está lá e nós estamos aqui. Então Paulo vai apontar aqui em 3 áreas em nossas vidas, onde deve haver esse contraste. E a primeira área, deve haver um contraste em nossa caminhada. A palavra justiça aqui, que justiça, né, com a iniquidade, a palavra justiça tem a ideia de pureza de vida, ou daquilo que agrada a Deus. Eu lembro que assim que eu me converti, pouco tempo depois que eu me converti, todos que são salvos entendem isso. Quando você aceita Cristo como Salvador, algo muda dentro de você, que quando vem a oportunidade de fazer algo errado, você sente lá dentro, não posso, está errado isso aqui não está certo, eu não posso fazer isso. Eu lembro, fazia pouco tempo que eu tinha aceitado a Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu estava com 2 colegas meus do mundo, tinha pouco tempo, eles eram amigos mesmo, andávamos juntos o tempo todo, e um deles pegou uma pedra enorme e queria atacar no teto de um restaurante, lá em Florianópolis. E na mesma hora eu disse, não, para, não faça isso não, por que você vai fazer isso? Não, é porque é legal, vai dar um barulho, vai assustar todo mundo. Eu disse, não, isso não é assustar todo mundo, você pode até quebrar o telhado, olha a confusão que você vai fazer. Mas é o Espírito Santo que faz a mudança, você já não quer mais fazer aquelas coisas erradas. Um pouco tempo depois, eu trabalhei, não sei se eu já mencionei isso aqui, quando eu trabalhava no McDonald's, tinha uma moça, uma cliente esqueceu algumas coisas lá no quiosque, aí uma menina, aí o gerente do quiosque mandou eu levar e entregar nos achados e perdidos, e aí a menina foi junto comigo, foi lá e disse, não, deixa eu pegar algumas coisas aqui. Aí eu disse, tudo bem, então pega. Eu não estava muito preocupado com isso, porque eu não queria nada. Só que depois, na outra semana, eu estava de folga, só recebi a ligação, a dona das coisas me ligou, está atrás e é para você vir aqui na loja. A menina já tinha sido chamada e a menina já tinha dito que eu tinha dado a ideia de pegar tudo para mim. E eu falei, não, como assim pegar tudo? Não, ela falou que você que quis. Eu disse, não, ela que quis. E ele disse, não, eu não quero nem saber, vocês vão se resolver com o dono, que era um franqueado do McDonald's, né, que o franqueado tem um dono, né? Vocês vão lá na loja lá principal se resolver com ele. E a gente foi os 2 juntos no ônibus. O meu velho eu teria ficado louco da vida com ela. Teria até ameaçado ela. Você é louca dizer que eu queria pegar esse negócio, mas Deus tocou no meu coração ali para falar para ela assim, olha, você sabe que não fui eu que quis, você quis. Mas eu também não quero que você se complique lá com... Então, fala o que você quiser e a gente vai ver o que vai acontecer. E eu acabei, ele me chamou, e a culpa ficou para mim, porque ela era mais nova, né? Eu tinha, acho que 16 e ela tinha 14. Eu fiquei com a culpa, e eu não quis brigar com ela, eu disse, deixa isso para lá. Fui mandado embora, e aí eu até falei, olha, eu pedi para o dono, só não coloca nada na minha profissional. E aí ela devolveu, a menina trouxe, devolveu as coisas, né? E a lógica era, se ela devolveu, foi ela que ficou com as coisas. Mas eu fiquei como culpado. Ele não colocou nada. Mas eu nunca me esqueci disso. Olha, eu teria feito diferente no eu do passado. Mas a gente tem que, o Espírito Santo tem que nos mover a fazer essas coisas. A sermos diferentes, a termos pureza de vida, a querer agradar a Deus e não a nós mesmos. Essa é uma obrigação. Então, que justiça há que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Nós não podemos fazer coisas erradas. A ideia aqui é que os filhos de Deus devem ser diferentes deste mundo na maneira como conduzem as suas vidas. Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós
que estais no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé no Evangelho. Nós devemos portar-nos dignamente. Devemos ter um comportamento diferente. Qual é o problema hoje da união entre a igreja, como ela está aceitando o mundo? É que a gente não vê mais diferença entre crente e descrente. Antigamente a diferença era clara, batia o olho, as pessoas batiam o olho e diziam, aquilo ali é crente. Aquele que está indo lá é crente, olha lá o crentinho lá. Ó. Hoje a gente não vê mais essa diferença. Até se surpreende quando alguém fala assim, você está conversando, está vendo aquela pessoa falar muita gíria e palavrão e tal, e aí você fala, e aí você comenta alguma coisa daí, eu também sou da igreja. Sim, é mesmo. A igreja, falando assim, com esse comportamento, não dá mais para ver a diferença. Hoje, a gente tem o crente ligeiro, o crente que não leva desaforo para casa, o crente que garante o seu lado. Deixa eu garantir meu lado, os outros, deixa eu garantir o meu. A gente tem esses tipos de crente. Tem coisa errada? Tem coisa errada. Deve haver um contraste em nossa caminhada. Mas também deve haver um contraste em nossa sabedoria. Aí a outra parte ali, a luz e as trevas não podem ter comunhão. Ou que comunhão há entre luz e treva? Aonde tem luz, mesmo que seja um LEDzinho só, está tudo escuro, ele não vai fazer a diferença? Mesmo que seja a luz mais fraca, ainda vai fazer a diferença entre luz e trevas. Não pode haver trevas. Nós somos luz. Aonde nós estamos, nós temos que iluminar. As pessoas que estão cegas porque estão na escuridão, elas têm que olhar para nós e ver a luz em nós. É com relação a isso que a Bíblia fala. Nós temos que iluminar. Não a nossa luz, nós somos meramente um canal. A luz de Cristo deve refletir através de nós, nas outras pessoas ao nosso redor. O que Paulo está dizendo aqui é uma vida governada pela palavra de Deus. Não tem terreno comum com a vida governada pela carne, não tem essa comunhão pelo mundo e pelo diabo. Devemos ser diferentes porque devemos viver nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz como Ele está, na luz está, temos comunhão uns com os outros. Por isso que muitas vezes a gente vê igrejas brigando, crente que não vou com a cara daquele outro irmão. E como isso? Como eu vou dizer que eu não vou com a cara de um irmão? Se eu andar na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Mas se eu não estou andando na luz, como eu vou ter comunhão com os meus irmãos? Não vou ter. Eu preciso andar na luz. Eu preciso refletir a luz. Nós precisamos refletir a luz. Não tem como ter comunhão com as trevas. Trevas são trevas. O nome já está dizendo. É escuridão. É cegueira. Nós somos luz. Deve também haver contraste, ou melhor, aqui é a concordância, deve haver concordância em nossa adoração, ali quando ele fala sobre a concórdia entre Cristo e o maligno. A palavra, e por isso que agora eu vou explicar o porquê que eu prefiro harmonia em vez de concórdia. A palavra vem de, até anotei aqui, lá é sinfoneses. De onde vem a nossa palavra? Sinfonia. O que é uma sinfonia? São vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, notas diferentes, mas que todas formam uma única música. Isso é uma sinfonia. Você tem, tanto que a palavra ali é harmonia. O que é harmonia? Eu vou ter a voz principal e vai ter a segunda voz que vai cantar junto, vai tocar junto, e as duas vão produzir um som bom, um som que é gostoso de se ouvir. Agora, se eu tocar uma nota aqui que não tem nada a ver com aquilo, se a minha esposa toca uma coisa e o Lucas toca outra aqui, vai dar harmonia? Não vai. Os dois precisam estar
em concordância, por isso até também se usa essa palavra, concorde. Cristo, ele fala na sua palavra como devemos viver, e a gente em harmonia com Cristo, repetimos, cada um, claro, do seu jeito, porque nós não somos iguais. Eu sou um, o irmão Cláudio Alfan é outro, Lucas, não, a dona Suzana, pastora, as minhas filhas, minha esposa, cada um é uma pessoa diferente, com características diferentes. Cada um tem a sua forma de falar, de pensar, mas todas as nossas características têm que estar em harmonia com quem? Com Cristo. Todas as nossas características têm que falar a mesma coisa ali junto com Cristo. Cada um a seu jeito, mas em harmonia. É assim que deve ser. E esse é o problema da igreja moderna. Nós não podemos adaptar o culto às pessoas. Elas devem se adaptar ao culto a Cristo. Um dos maiores problemas que a gente tem visto é que a igreja está tentando se adaptar ao mundo para que as pessoas entrem na igreja. Isso é errado. Isso é um grande problema. O nosso dever é nos consagrar a Deus e adorar em espírito e em verdade. Nós não temos que mudar a nossa música para agradar as pessoas e trazê-las para a igreja. Nós não temos que mudar a nossa pregação. Eu não tenho que falar o que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que falar o que a Bíblia manda eu falar. E as pessoas vão ouvir isso, e aí o Espírito Santo vai trabalhar. Se ela quiser crer, ela vai crer, vai se converter, vai aceitar a Cristo e vai começar a sua caminhada cristã. Se ela não quiser, sinto muito, vai sair do mesmo jeito que entrou e vai viver a sua vida. E um dia vai ter uma bela surpresa. Mas nós não podemos mudar quem nós somos, nós não podemos mudar a nossa forma de vestir, as nossas roupas, nós não podemos mudar os nossos padrões para atrair as pessoas para a casa de Deus. Está errado. Que comunhão há, que harmonia há entre Cristo e o diabo? Nós estamos em 2 Coríntios capítulo 6, irmão. Não tem comunhão e nós precisamos ser diferentes. O que nós devemos fazer é colocar a totalidade da nossa vida no altar de Deus. Romanos, eu citei isso, acho que na aula, não lembro se na quinta-feira passada também. Romanos 12:1. A nossa obrigação é apresentar os nossos corpos por sacrifício. Ponto final. O resto é com Deus. Eu não tenho que me adequar ao mundo, eu não tenho que deixar o mundo entrar na igreja para atrair pessoas. As pessoas têm que vir por causa de Cristo. Se tinha uma coisa que eu gostava no pastor João, é que ele não mudava. Às vezes tinha gente, vamos fazer isso para que venham. Ele não, eles têm que vir pela palavra de Deus. Eles têm que vir para a igreja pela palavra de Deus. Se eu ficar prometendo coisas, às vezes eles vêm, comem, faz isso, faz aquilo, mas depois nunca mais voltam. Só vem se aproveitar. Eles têm que vir pela palavra de Deus. A gente tem que pregar o evangelho, eles têm que crer em Cristo. Ponto. Ele era muito contundente nisso. Não temos que tentar nos adaptar ao mundo. A igreja deve se esforçar para andar em espírito. Nós devemos nos esforçar para andar em espírito. E quando nós fazemos isso, as pessoas vão ver a luz, as pessoas vão ver a diferença, e aí elas vão possivelmente olhar, eu quero lá conhecer essa igreja, eu quero ver por que eles são assim, tão diferentes. Uma dessas entra, ouve a mensagem do evangelho, se converte. Às vezes não vão vir aqui, mas às vezes mora perto de alguma igreja que prega o evangelho, mas vê você, vê sua vida diferente, e diz, rapaz, eu vou procurar uma igreja, porque eu sei que o Paulo Fulano, a Lu, eu sei que eles são crentes, eu sei aqui que a Vanderlei é crente, eu não moro aqui, mas eu vou lá procurar uma igreja perto da minha casa. Eu sei que tem outras igrejas aqui, tem padrões diferentes do nosso, mas eu sei que pregam o evangelho. A nossa vida tem que fazer essa diferença.
precisa haver contraste na nossa caminhada, precisa haver contraste na nossa sabedoria, em como nós refletimos a luz de Cristo com as nossas palavras, com a nossa vida. Precisa haver harmonia na nossa adoração. A questão principal aqui é essa: o povo de Deus deve ser diferente do mundo ao seu redor. Por quê? Por que o povo de Deus deve ser diferente do mundo? Primeira coisa, 2 Coríntios 5,17. Porque somos nova criatura. Aquela criatura velha morreu. Ela foi crucificada com Cristo. Hoje somos nova criatura. Esse é um dos motivos por que temos que ser diferentes. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Ele nos deu todas as coisas que nos capacitam a viver uma vida piedosa. Não dá para dizer, Senhor, mas eu não consigo abandonar tal coisa. Senhor, eu não consigo deixar de fazer tal coisa, tal pecado. É uma luta constante. É possível. Senhor, eu não consigo controlar. É possível controlar qualquer coisa, porque Ele nos deu tudo para vivermos essa vida de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O mundo é corrupto, o mundo jaz no maligno. E somente a gente entregando completamente a nossa vida e abandonando as coisas que desagradam a Deus é que a gente vai poder fazer a diferença. O pastor Bill gosta muito de usar aquela ilustração do porco, né? Eu vi ela um pouco diferente. Até um porco rola na lama porque é porco. Se você pudesse mudar a natureza dele para uma ovelha, ele ia correr para comer a grama. Mas não pode. Não dá para mudar a natureza. E sendo nós salvos, nós temos uma nova natureza. Nós temos uma nova natureza. Não é como a velha, ela é diferente e deve ter um forte desejo de servir ao Senhor e de fazer a vontade dEle. Essa deve ser a nossa natureza, um desejo muito forte de servir a Deus, que nos impulsiona. A nossa velha natureza queria fazer os nossos próprios gostos, a nossa própria vontade. A nova natureza não deve ser assim. Ela nos impulsiona a buscar mais a Deus e a servir a Deus, a Cristo, e a sermos diferentes. Isso destoa completamente do mundo e das práticas do mundo. E a última frase que eu quero falar é uma pergunta. Avalie sua vida. Se você não está tentando conciliar ou inconciliável. Olhe para a sua vida e veja, Senhor, a minha vida eu estou andando mais como o mundo, eu estou me adaptando ao mundo, ou eu estou andando mais com o Senhor? Devemos refletir sobre isso. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, abandonarmos qualquer coisa que nos afasta de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para o Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos ajuda, porque somos falhos, somos pecadores. Abençoa cada família dessa igreja. Abençoa que possamos honrar ao Senhor, que possamos ser luz aonde quer que estejamos. Que possamos ter sabedoria para falar o que convém, para nos expressar da forma certa, principalmente tendo o Senhor como o principal objetivo da nossa vida, agradar ao Senhor. Abençoa, Pai, eu te peço o restante agora do culto, as orações que iremos fazer. Ouve, responde segundo a tua vontade. Em nome de Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Não, Giovanni.